O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty, não estamos desapontados. Até que o Dúcio é um homem simpático. Para dizer com franqueza, não acho muito agradável que um estranho use minhas coisas no quarto. Mas para fazer uma boa ação, todos devemos nos sacrificar. Nada importa se pudermos salvar alguém, diz o papai, e tem toda a razão. Logo no primeiro dia, o Dúcio perguntou-me uma série de coisas, por exemplo, quais eram as horas da mulher da limpeza e quais as do WC e onde me parecia melhor lugar para tomar banho. Não ria, Kitty, mas no esconderijo todas estas coisas são importantes. Lá embaixo tem tantas pessoas que não conhecem o nosso segredo, é necessário saber bem a hora de trabalho delas para não fazermos barulho. Já expliquei tudo ao Dúcio, mas fiquei espantada por ele ser tão lento. Pergunta as coisas 2 vezes e mesmo assim não se fixa. Talvez ainda esteja um pouco atrapalhado. A surpresa foi muito grande e é natural que ele tenha de se adaptar. O Dúcio tem contado muitas coisas do mundo exterior, de onde partimos há tanto tempo. Tudo o que conta é triste. Inúmeros amigos e conhecidos foram levados das suas casas em um destino terrível os espera. Noite após noite, os automóveis cinzentos e verdes dos militares atravessam as ruas a toda velocidade. Os verdes, a SS alemã e os pretos, a polícia nazi-holandesa, procuram os judeus. Se encontram algum, levam toda a família. Tocam, por exemplo, numa porta e se não encontram lá nenhum judeu, tocam na do vizinho e assim por diante. Às vezes, andam com listas de nomes e procuram os marcados sistematicamente. Só consegue escapar quem consegue fugir a tempo. Às vezes aceitam um resgate, mas são poucos os que conseguem escapar. Fazem hoje o que há muitos anos foi feito com os escravos, maltratados, torturados, mortos, enfim. O que aconteceu com eles nos tempos antigos está hoje acontecendo com os judeus. Não poupam ninguém, homens, mulheres, velhos, crianças, e nós aqui tão bem guardados. Podíamos fechar os olhos a toda essa miséria, mas estamos sempre em aflição por aqueles que nos são caros e a quem não podemos dar uma ajuda. Quando estou deitada na minha cama tão quente e confortável, enquanto as mais queridas amigas sofrem lá fora, talvez expostas ao vento, à chuva, mortas até, sinto-me quase má. Tenho medo ao pensar em todas as pessoas cruéis, carrascos, que a história dos homens já conheceu. E tudo isso só por serem judeus. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 20 de novembro de 1942. Querida Kitty, estamos todos um pouco desconcertados. Até agora só recebíamos, de vez em quando, notícias sobre os judeus. E talvez fosse melhor assim. Quando a Miep às vezes falava do destino trágico de pessoas nossas conhecidas, a mamãe e a senhora Van Damme punha-se logo a chorar. De modo que ela achou melhor não contar mais nada. Fizemos muitas perguntas ao Dúcio e o que ele conta é medonho, é bárbaro, não se consegue pensar em outra coisa. Será possível que alguma vez mais possamos sair e nos divertir como outrora, mesmo quando tudo isso tiver passado? Mas a verdade é que se transformamos o nosso esconderijo numa casa de luto, se ficarmos sempre melancólicos, não adianta nada, nem para nós, nem para os que lá fora sofrem. Não posso fazer coisa nenhuma sem pensar naquela gente que partiu. Se rio despreocupadamente, me acho injusta por estar alegre. Mas vou chorar todo dia? Não, não posso. E o desânimo certamente passará. Além dessas misérias, há outra coisa desagradável. Assunto pessoal e depois, nenhuma importância tem, comparando as tragédias que acabo de falar. Quero dizer que me sinto muito só ultimamente. Sinto um vácuo enorme dentro de mim. Antigamente não pensava muito nisso. Os divertimentos e as amizades me tomavam tempo. Mas agora preocupo-me, problemas sérios. Reconheci, por exemplo, isto. O papai, embora me seja tão querido, não pode substituir todo o meu mundo de outrora. Acha que sou ingrata, Kitty? Às vezes tenho a impressão de não poder suportar mais ouvir todas essas coisas horríveis, ter as minhas próprias dificuldades e ainda por cima
ser o bode expiatório para tantas coisas que acontecem. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, gastamos eletricidade demais. Ultrapassamos os limites. Temos de fazer economia, caso contrário, nos cortam a corrente e estaremos 15 dias sem luz. Das 4h30 em diante não podemos ler mais. Matamos então o tempo com várias distrações. Adivinhas, ginástica, falar inglês ou francês, ou sobre os livros que acabamos de ler. Com o tempo, tudo se torna monótono. Descobri uma coisa nova. Com o binóculo, posso espreitar os quartos iluminados dos vizinhos da frente. Durante o dia, não podemos abrir as cortinas, nem 1 centímetro, mas à noite já pode ser. Eu, antes, não sabia que os vizinhos são pessoas tão interessantes. Observei alguns enquanto comiam. Numa outra família, passavam um filme. E o dentista, mesmo em frente, estava tratando uma velhinha cheia de medo. A propósito de dentista, o Sr. Dúcio, de quem se dizia saber lidar tão bem com crianças e gostar muito delas, é um chato antiquado. A cada passo faz sermões sobre boas maneiras e bom comportamento. Como sabe, tenho pouca sorte de dividir o quarto com esse senhor tão respeitável, e como sou tida como a mais mal educada dos 3 jovens daqui, nem sei como escapar de tantas broncas e alertas. Olha, finjo que sou surda, mas aguentaria tudo isso se o homem não fosse um grande dedo duro e se não tivesse escolhido a mamãe para suas reclamações. Assim recebo primeiro uma ensaboada dele, depois a mamãe junta outra, e se estou com sorte, a senhora Van Damme também mete o bedelho para me censurar. Ai, Kitty, não é fácil ser a pessoa mais mal educada. Antes, o para-raios de uma família escondida que sempre critica e corrige. À noite na cama, quando passo em revista todos os meus pecados e todos os defeitos que me atribuem, perco-me nessa abundância de queixas e quase sempre começo a chorar ou a rir, conforme a disposição. Depois adormeço com a ideia tola de querer ser diferente do que sou, de que não sou como queria ser e de que faço tudo ao contrário. Queria agir de outra maneira e não ser como sou. Santo Deus, agora estou embaralhando tudo. Não fique brava, mas não risco o que está escrito e se rasgar a folha também não posso, porque há grande falta de papel. Seria mesmo pecado. Assim só posso aconselhar a não voltar a ler a última frase nem tentar se aprofundar, que é capaz de não conseguir voltar à superfície. Sua Anne. Querida Kitty, Chanukah e São Nicolau quase coincidem este ano. O Chanukah comemoramos apenas com as velas, mas como são agora uma preciosidade, só acendemos durante 10 minutos. Com as velas acesas, cantamos as canções de Chanukah. O Sr. Van Damme montou um lindo candelabro. O São Nicolau, no sábado, foi ainda mais lindo. A Eli e a Miep vieram para cima cochichar com o papai e assim estávamos todos muito curiosos, pois desconfiávamos que estavam preparando alguma surpresa. Às 8 horas, descemos as escadas, através do corredor escuro. Arrepiei-me toda. Tinha medo de não voltar inteirinha para o escritório no outro andar. É um quarto sem janelas e assim podíamos acender a luz. O papai abriu o armário e todos exclamaram: "Que lindo!" No centro estava um grande cesto enfeitado com papéis coloridos e guarnecido simbolicamente com a máscara do Pedro Preto, o ajudante de São Nicolau. Levamos o cesto para cima. Cada um recebeu seu presente com um versinho. Ganhei uma boneca, cuja saia serve para guardar coisas. Papai recebeu um suporte para livros. A mamãe, um calendário. A senhora Van Damme, uma bolsa para guardar pano de pó. O senhor Van Damme, um cinzeiro. Todos os presentes tinham sido bem elaborados. Foi um sucesso nosso primeiro São Nicolau. Também damos presentes para nossos amigos lá embaixo, coisas que tínhamos ainda nos velhos tempos. Disseram-nos hoje que o Sr. Vansen fez com as próprias mãos o cinzeiro para o Sr. Van Damme e os suportes para o papai. Acho admirável alguém fazer coisas tão bonitas. Sua Anne. O Diário de Anne Frank. Quinta-feira, 10 de dezembro de 1942. Querida Kitty, em outros tempos, o Sr. Van Damme negociava frios, salsichas,
chouriços e outras especialidades. A firma contratou-o por ser um comerciante muito hábil e experiente, e agora ficamos maravilhados com sua habilidade de salsicheiro. Encomendamos no mercado negro carne para fazer conservas para os tempos difíceis. É interessante ver a carne passar pela máquina 2 ou 3 vezes. Depois, juntam-se aos temperos, mistura-se tudo bem e, por fim, enchem-se as tripas com aquela massa. Comemos salsichas frescas no almoço com chucrute. As salsichas têm de secar bem e, por isso, colocamos num varal suspenso no teto. Sempre que alguém entra no quarto, vê as salsichas balançando. Não pode deixar de rir. É uma exposição engraçada. Havia uma tremenda desordem no quarto. O Sr. Van Damme, com um avental da esposa, todo gorducho, mais gorducho ainda do que de costume, tratava a carne. Parecia mesmo um açougueiro com as mãos cheias de sangue, a cara vermelha e o avental sujo. A Sra. Van Damme quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Estudar holandês por um livro, remexer a sopa, examinar a carne que o marido trabalha e ainda tem tempo para se queixar das suas costas doloridas. Bem feito! Quem é que manda as senhoras vaidosas fazerem ginástica só porque não querem ter um traseiro gordo? O Dúcio estava com o olho inflamado e estava junto ao fogão fazendo compressas. O papai, sentado na cadeira, procurava aproveitar os poucos raios de sol. Julgo que tinha dores de reumatismo. Estava todo encolhido e seguia com os olhos tristes o trabalho do Sr. Van Damme. O Peter corria pelo quarto atrás do gato que se chama Mush. A mamãe, Margot e eu descascávamos batatas. Fazíamos automaticamente, pois contemplávamos fascinadas a atividade do Sr. Van Damme. O Dúcio inaugurou o consultório de dentista. Vai se divertir ao saber da primeira consulta. A Miep passava ferro enquanto a Sra. Van Damme arrumou a primeira paciente. Estava sentada numa cadeira no meio do quarto, enquanto o Dúcio tirava cerimoniosamente todos os seus instrumentos. Pediu água de colônia para desinfetar e vaselina para substituir a cera. Depois olhou para dentro da boca da Sra. Van Damme. Tocou-lhe num dente molar. Cutucou com um ferrinho, o que fazia estremecer e gemer sem noção, como se estivesse morrendo de dores. Depois de um exame sem fim, pelo menos na opinião da doente, pois a realidade só tinha passado 2 minutinhos, o Dúcio queria começar a obturar um dente. Mas isso sim, a Sra. Van Damme se defendeu com braços e pernas de tal maneira que o Dúcio teve que largar o gancho com que limpava o buraquinho. O gancho ficou lá, espetado no dente. Tinha de ver, a Sra. Van Damme se agitava para um lado, para o outro, tentava tirar o gancho, mas só conseguia cravar ainda mais. O Dúcio não se comovia. De mãos nos bolsos observava o espetáculo. E nós, os outros espectadores, rimos. Não devíamos ter feito. Fomos velhacos. Eu também teria me portado assim e teria gritado o quanto pudesse. Depois de muito esforço, suspiro e gemidos, a Sra. Van Damme tirou o ferro e o Dúcio retomou o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Tão depressa manejou os instrumentos que a senhora não teve tempo mais para brincadeiras. Mas suponho que ele nunca teve na sua consulta ajudantes tão prestáveis. O Sr. Van Damme e eu éramos os assistentes, e agora imagino tudo aquilo como um quadro da Idade Média. Charlatões trabalhando. Por fim, a paciência da Sra. Van Damme acabou. Disse que tinha que olhar a comida. Uma coisa é certa, tão cedo não voltará ao dentista. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, domingo, 13 de dezembro de 1942. Querida Kitty, sentada confortavelmente à janela do escritório grande, estou observando através de meia fenda da cortina o que se passa lá fora. Anoitece, mas ainda consigo ver o suficiente para escrever. É curioso ver as pessoas correr. Parece que estão com pressa, quase que tropeçam nos seus próprios pés. Os ciclistas passam numa velocidade que não consigo distinguir as mulheres dos homens. Este quarteirão é de gente do povo, e a maioria tem aparência pobre. As crianças andam tão sujas que eu só me atreveria a tocar nelas com pinças. São tão autênticos moleques que falam o dialeto que quase não compreendo. Ontem, quando a Margot e eu estávamos tomando banho, tive uma ideia. Se pudéssemos pescar algumas daquelas crianças pela janela com um anzol, daríamos um banho, vestiríamos e depois soltaríamos de novo. Amanhã estariam sujas de novo, interrompeu-me a Margot. Há mais coisas para ver, automóveis brancos e a chuva.
Escuto o barulho do bonde e fico imaginando uma porção de coisas. Como nós aqui não temos estímulos, os nossos pensamentos também pouco variam. Dos judeus passamos para a comida, da comida à política, da política... Mas já que falo de judeus, ontem no espreitar pela cortina, vi 2 judeus. É uma sensação estranha. Quase como se eu os traísse e estivesse aqui para espionar a sua infelicidade. Bem em frente desta casa, há um barco habitado por um pescador com uma família. Eles têm um cãozinho, já conhecemos pelo latido. A gente vê o rabinho dele quando corre ao longo da borda do barco. Agora chove a cântaros e as pessoas se escondem debaixo do guarda-chuva. Só vejo capas de chuva e chapéus. Nem preciso ver mais, porque já conheço bem aquelas mulheres metidas nos casacos vermelhos ou verdes, com calçados tortos, uma bolsa gasta debaixo do braço, os corpos inchados por comerem batatas demais e outras coisas de menos. Uma traz a tristeza estampada no rosto, outra parece feliz, mas isso depende do bom ou do mau humor dos seus maridos. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, terça-feira, 22 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o pessoal do anexo secreto ficou feliz em saber que cada um de nós terá para o Natal meio quarto de manteiga fora do racionamento. Oficialmente recebemos meio quilo, mas isso é para os mortais felizes que vivem lá fora, na liberdade. Gente escondida como nós, que com 8 cartões de racionamento só pode comprar as mercadorias para 4 pessoas, fica radiante com tão pouco. Cada um de nós quer fazer doces com a sua manteiga. Eu farei bolachas e 2 tortas. Temos muito o que fazer e a mamãe disse que não me deixaria ler nem estudar enquanto eu não tivesse acabado as minhas obrigações domésticas. A senhora Van Damme está na cama, por causa da coluna. Reclama o dia inteiro. Cuidamos dela e trocamos as compressas. Mas ela nunca está satisfeita. Só queria que já estivesse outra vez em pé e se virasse sozinha. Mas tenho que ser justa. Ela é muito trabalhadeira e quando se sente bem, moral e fisicamente, chega a ser divertida. Todo dia me fazem psiu. Pelo visto, sou muito barulhenta. E, como se ainda não bastasse, o meu companheiro de quarto resolveu fazer psit durante a noite. Nem sequer admite que me vire na cama. Faço de conta que nem me importo. Mas qualquer dia vou retribuir-lhe o psit. Aliás, aos domingos ele acaba com minha paciência. Acende a luz de madrugada para fazer ginástica. Aquilo parece-me que dura horas, e como ele está sempre distraído, bate contra as cadeiras que servem para prolongar a minha cama, e acabo acordando. Mas como ainda não dormiu bastante, queria adormecer de novo. Depois de ter percorrido os caminhos da força e da beleza, ele começa a fazer a toalete. As cuecas estão penduradas num gancho, portanto, vai até lá e volta. Mas já se vê, esqueceu a gravata em cima da mesa. Lá vai ele para lá, para cá, esbarrando com as cadeiras. E pronto, acabou o meu descanso dos domingos. Mas valerá a pena a gente queixar-se de homens velhos e esquisitos? Às vezes tenho vontade de dar um trote. Fechar a luz, desparafusar a lâmpada e esconder as roupas dele. Mas não faço nada disso por amor à santa paz. Ai, como estou ficando ajuizada. Aqui é preciso ter juízo a cada passo, para não responder, para cumprir as ordens, para ser sempre amável, prestativa, transigente e sabe-se Deus o que mais. Estou abusando do meu juízo, que já por si não vai longe, e receio que não me sobre nenhum para depois, para quando a guerra acabar. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Querida Kitty, hoje estamos todos perturbados. Não conseguimos fazer nada com calma. As notícias lá de fora são horríveis. Dia e noite arrastam os coitados das suas casas. Só deixam levar o que cabe na mochila e algum dinheiro, mas tiram mais tarde. Separam as pessoas em 3 grupos, homens, mulheres e crianças. É comum as crianças voltarem da escola e não encontrarem os pais, ou as mulheres voltarem das compras e darem de cara com a casa vazia. O resto da família já desapareceu. Nos círculos cristãos também já reina o desassossego. Os jovens são enviados para a Alemanha. Toda a gente tem medo. E, durante as noites,
Centenas de aviões sobrevoam a Holanda para lançar uma chuva de bombas na Alemanha. A cada hora, tombam homens na Rússia e na África. A terra enlouqueceu. Há destruição por toda parte. A situação melhorou para os aliados, mas o fim de tudo isso ainda está longe. Nós aqui estamos bem, melhor do que milhares de outras pessoas. Estamos em segurança e podemos fazer planos para os tempos do pós-guerra. Podemos pensar em vestidos e livros que iremos comprar, em vez de estar sempre preocupados com cada tostão que se gasta inutilmente. As crianças aqui do quarteirão, que andam de blusinhas leves e tamancos, sem meias, sem sobretudo, sem boinas ou luvas, têm o estômago vazio, mastigam cenouras, fogem das casas frias para as ruas úmidas e estudam em escolas sem aquecimento. Elas pedem pão às pessoas que passam. Chegaram até a esse ponto as coisas na Holanda. Ouço falar horas a fio sobre a miséria que esta guerra trouxe e fico cada vez mais triste. Não temos outro remédio senão esperar, calma e serenamente, o fim de tanta infelicidade. Esperam os judeus, esperam os cristãos, esperam os povos de todo o mundo, mas muitos esperam pela morte. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sábado, 30 de janeiro de 1943. Querida Kitty, estou com uma raiva que você nem faz ideia, mas não posso contar para ninguém. Queria bater com os pés, gritar, sacudir a mão e não sei o que mais. Isso por causa das palavras zangadas, dos olhares irônicos, das acusações que me lançam todos os dias com setas de um arco muito esticado. Queria gritar com a mamãe, a Margot, o Dussel e os Vandans. Deixem-me em paz! Então não me deixam passar uma única noite sem molhar o travesseiro de lágrimas? Não posso adormecer uma única vez sem que os meus olhos ardam e a cabeça me pese centenas de quilos? Deixe-me! Queria ir embora deste mundo. Mas para que serviria? Eles nada sabem do meu desespero, nada sabem das feridas que me fazem. Já não suporto por mais tempo a compaixão e a ironia deles. Só quero chorar. Acham-me exagerada quando abro a boca, ridícula quando me calo, malcriada quando dou uma resposta, medonha quando tenho uma boa ideia, preguiçosa quando estou com sono, egoísta quando me sirvo mais. Uma tudo ou nada, estúpida, covarde, interesseira, etc, etc. Todo dia tenho que ouvir que sou uma criança insuportável. Pode crer. Embora ria ou finja não dar importância, nada daquilo me é indiferente. Eu queria pedir a Deus uma outra natureza que não irritasse tanto os outros. Mas é impossível. E de resto, se sou assim, sinto, no entanto, que não sou má. Faço muito mais esforço para agradar a todos do que eles imaginam. Rio só para não lhes mostrar a minha dor íntima. Mais de uma vez, quando discutia com a mamãe e ela era injusta comigo, eu dizia: tanto faz como tanto fez. Melhor é não se preocupar mais comigo. Sou um caso perdido. Dizem que sou malcriada e me ignoram durante dias e dias. De repente, tudo é perdoado e esquecido. Mas eu é que não posso ser um dia muito simpática e carinhosa com alguém para o odiar logo no dia seguinte. Prefiro não me aproximar dos extremos, guardar os meus pensamentos e tratar as pessoas com o mesmo desdém que me tratam. Ai, se eu fosse capaz disso. Sua Anne.